galera colorada, com vocês, Axel Colorado, com mais um vídeo. Vou falar um pouco do Campeonato Brasileiro hoje, mas eu quero falar no início do vídeo ainda sobre as emoções, né, do jogo do Internacional contra o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores no Beira-Rio. Como a Libertadores é um sentimento diferente, como é diferente, né? Por exemplo, o dia de Libertadores na cidade, né? O dia que vai ter a Libertadores, quando vai anoitecendo, no caso, né? Que o jogo foi cedo, mas fica, né, aquele gostinho diferente, né? É impressionante claro que obviamente para o clube, obviamente para a torcida, né? Para a crônica, para a imprensa, todo mundo se envolve de maneira diferente na Libertadores. É uma competição maravilhosa. E como é bom fazer parte da Libertadores, como é bom disputar uma Libertadores, né? Tudo cresce, tudo tem uma proporção diferente, né? Tudo tem um charme diferenciado. É impressionante. A Libertadores é tudo de bom. Então, nós temos que valorizar muito essa competição, sabe? Quem está jogando a competição, quem jogou esse ano tem que valorizar muito, porque é uma competição diferenciada, totalmente diferenciada. Pessoal, nós já estamos entre os 4 melhores times da América. Sem dúvida, já é uma conquista e é importante. Eu me lembro que na época, eu ouvi uma entrevista do Fernando Carvalho lá, depois o Inter não foi rebaixado em 2002, né? Em 2003, eu vi uma entrevista do Fernando Carvalho que me chamou a atenção, né? Ele disse assim que um grande clube, o que ele tem que ter? Grandes jogadores e tem que estar sempre beliscando títulos para manter uma roda girando. Tipo assim, grandes jogadores levam torcida ao estádio para ver esses jogadores, não só para ver se o time vai ganhar ou ser campeão, mas mantém o interesse e o associado, e com certeza começa a beliscar títulos, e aí o que acontece? É um ciclo vicioso da vitória, né? Ou um ciclo vicioso de manter sempre os sócios pagando sua mensalidade em dia, porque o time vai estar sempre beliscando títulos e tem bons jogadores. Então, o Inter ficou 8 anos sem chegar numa semifinal de Libertadores, né? É muito tempo. Inclusive na crônica argentina lá, eles já falavam do Fluminense. Eu ouvi de uma equatoriana, uma bobagem, né? Uma barbaridade, né? Uma mulher lá na crônica equatoriana diz que preferia que o Éner Valencia fosse pro Fluminense, tinha mais tradição na Sul-América. Um time que não tem nenhuma Libertadores, nenhuma Sul-Americana tem. O Fluminense só tem uma final de Sul-Americana e uma final de Libertadores, não tem mais nada, né? O Inter tem 3 finais até agora, né, e 2 títulos. Um título da Sul-Americana, 2 Recopas. Então, como é ruim a gente ficar sem estar ali dentro, né, daquele funil, né, dos melhores da América. O Inter ficou muito tempo. Também um periodista, né, vamos dizer assim, como chamam os argentinos, né, eu vi num programa de debates ele falando assim, o Inter só tem uma Libertadores, pô, é pouco, né, para um clube daquele tamanho. Eu também acho isso, eu penso a mesma coisa. Por isso eu acho que está na hora de nós ganharmos o tricampeonato. Agora falando um pouco do Campeonato Brasileiro. Para a gente se classificar para a Libertadores, né, a gente esse ano só tem 2 possibilidades. Ou nós somos campeões da Libertadores, que apesar de faltar 3 jogos é muito difícil, não se engane, ou nós nos classificamos através do Campeonato Brasileiro. E nós precisamos urgente fazer um campeonato de recuperação no Brasileiro. Nós temos que começar com uma vitória, não tem negociação, nós temos que ganhar do Goiás, tá? E empilhar ali umas 3 vitórias para a gente se aproximar, né, pelo menos dos 6 primeiros, né? Eu não gosto da vaga para pré-Libertadores, né? Porque é uma vaga que começa, digamos assim, apressa o início do ano para o clube, né? O planejamento fica comprometido. Eu particularmente não gosto. Porém, se tiver isso, fazer o quê? Nós temos que lutar por isso, então. Empilhando umas 3 vitórias aí, o Internacional se aproxima desse grupo aí, dessa turma, vamos dizer assim. E aí o Internacional fica mais fácil de classificar para a Libertadores, porque realmente ficar fora da Libertadores é muito triste. Não é legal para um clube do tamanho do Inter. Um clube do tamanho do Inter tem que jogar Libertadores todo ano, né? O Campeonato Brasileiro, ele é mais difícil de ganhar, né? Até porque tivemos 20 edições aí e poucos clubes ganharam, são sempre os mesmos, né? A ladainha da imprensa fala, tem 12 clubes que são candidatos. Não tem 12 clubes, nem 13, né? Eu fiz um levantamento ali rapidamente, né?
Só o Vasco não ganhou, né, do Rio, os outros ganharam, né? O Botafogo provavelmente vai ser campeão esse ano, não ganhou ainda, né? Então os títulos ficaram entre Fluminense, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. E o ponto fora da curva foi o Cruzeiro. Para nós aqui, roubaram em 2005 na Mão Grande e em 2020 roubaram durante 5 rodadas para o Inter não ser campeão. Então ser campeão brasileiro é muito difícil. Tem que tentar uma Copa do Brasil, porque é eliminatória, fica mais difícil roubar. E a tentar as competições internacionais que são mais fáceis, né? O juiz não tem clube, né? Não tem clube, os juízes não têm clube, né? Nem do dentro de campo, nem do VAR, né? Então, o Inter ganhou aí esses anos aí, Libertadores de 2005, 2006, de 2010, a Recopa, a Sul-Americana, porque a arbitragem não é daqui. Essa é que é a grande verdade no e crua. E o detalhe é o seguinte também, né? Eu vejo programas, às vezes, até de colorados que estão lá dentro. Cara, que barbaridade. Bolívar num podcast com o Nilmar, aí o Bolívar falando, vocês tinham um cano de time, não sei o que. Cara, o campeonato foi roubado em 2005. Nenhum colorado tem que aceitar, né? E a crônica fala também, muitas vezes. A do centro do país nem fala mais nada, né? Então a gente tem que lembrar que 2005 foi o maior roubo da história do futebol mundial. Falam que teve aquele jogo na Libertadores, né? Atlético Mineiro e Flamengo, tá? Porém, aquilo foi um jogo que um juiz entrou lá para roubar. O Wright entrou para roubar e acabou com o Atlético Mineiro. Naquela Libertadores que, inclusive, o Flamengo foi campeão. Que tinha um timaço que nem precisava disso, mas o Wright entrou para roubar. Mas 2005 teve anulação de jogos. Na história do planeta Terra nunca houve, né? E depois anularam os jogos que o Corinthians tinha perdido, né? Ele conseguiu recuperar 4 pontos, eu acho, se não me engano. E para nós, um jogo da Ponte Preta. E a coisa mais bizarra, né? Foi jogos repetidos que o juiz entrou para roubar e que ele não conseguiu. Eu me lembro de um jogo no Juventude, alguma coisa assim, tinha o Edmundo envolvido, que o cara disse, não consegui, tentei manipular, mas não deu, Edmundo tava demais e tal, alguma coisa assim. E aí jogaram novamente jogos que o juiz tentou roubar e não conseguiu. Bom, isso aí é outra coisa, né? É outra história. Então, pessoal, o Inter tem que focar no brasileiro, continua com o único desfalque, que é o Vitão, né? E vamos ver se o Cudê vai continuar com o Hugo Malo na zaga, ou ele vai colocar o Nico Hernandes agora para jogar contra o Goiás. É a única especulação que pode ter de time, na minha opinião. O resto, para mim, é o time que entrou contra o Bolívar no Beira-Rio. Pessoal, eu quero agradecer muito as inscrições no canal. Canal humildezinho o canal. Está crescendo, 220 inscrições, mais ou menos. Então peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like. Senta o like agora, nesse momento. Coloca o dedo ali, senta o dedo no like. E vocês compartilhem esse vídeo. E que vocês ativem o sininho das notificações. É bastante importante também vocês comentarem, né? Por favor, deixem um comentário aí embaixo, uma crítica, um elogio, uma opinião sobre o jogo de sábado, do Internacional contra o Goiás. Enfim, fiquem à vontade. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.